Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar sobre renda fixa. É uma sequência do nosso curso de investidor iniciante. Se você quer aprender as outras aulas sobre ações, sobre os tipos de renda variável, sobre como começar a investir, quais os aplicativos que a gente utiliza, é só ir lá no meu perfil do Instagram e acessar as nossas aulas, ok? Então vamos lá. Para a gente começar a entender sobre renda fixa, nós temos que saber alguns conceitos antes disso. O primeiro é Selic. Você já ouviu falar em taxa Selic? A taxa Selic é a chamada taxa básica de juros. A gente utiliza ela como um parâmetro para saber como estão os investimentos, como estão os juros no nosso país. Então, como a gente está falando sobre investimento, a gente vai focar nisso. Então, o que significa Selic? Ela é uma base, ela é um parâmetro para saber se os investimentos estão rentáveis ou não. Hoje a nossa taxa Selic está em torno de 3%. Então, a maioria dos rendimentos que a gente tem em renda fixa estão próximos a isso. Alguns um pouco maiores, alguns um pouco inferiores. Só que a taxa Selic ela já esteve em alta. Ela já esteve em patamares aí acima de 10%. Então, o que isso significa? Que há alguns anos, investimentos em renda fixa tinham rendimentos de 10%, 11%, até 14%. Então, eram investimentos rentáveis. Hoje, com a queda da taxa Selic, os investimentos não estão mais rentáveis assim. Então, o que a gente faz? Não investe em renda fixa? Não, a gente tem que ter pelo menos um pouco do investimento em renda fixa, pelo menos para reserva de emergência, né? Às vezes a gente quer retirar um dinheiro a curto prazo, a gente deixa na renda fixa, mas ela já não está tão atrativa assim, ok? Eu sempre falo que a gente tem 3 parâmetros para analisar o investimento. Nós temos a rentabilidade, a segurança e a liquidez. A rentabilidade é quanto o meu dinheiro vai render. Eu coloco uma quantidade de dinheiro e ele vai ter um rendimento. A segurança é a proteção que esse dinheiro tem. É qual a segurança que esse investimento vai me fornecer. E a liquidez é a capacidade que eu tenho de transformar um investimento em dinheiro. Um exemplo é se eu tiver uma casa. Se eu tenho uma casa, eu não tenho dinheiro. Então eu tenho que vender essa casa para conseguir dinheiro. Isso aí é a liquidez, ok? Investimentos em renda fixa, normalmente, eles atendem a segurança e liquidez. Eles não têm muita rentabilidade. E eu já deixo claro que não existe um investimento que atenda às 3 opções. Não existe um investimento que tenha alta rentabilidade, alta segurança e alta liquidez, ok? Então, a gente, como investidor, tem que se balizar apenas em 2 desses. Vamos lá, eu já falei o que é a taxa Selic, né? E hoje ela está em torno de 3%. Então, a maioria dos investimentos em renda fixa giram em torno desse valor de 3%. Ok, vamos começar então falando sobre o investimento que a maioria das pessoas tem, que é a poupança. Hoje, a poupança rende 70% desse valor da Selic. Então, se a Selic está em 3% ao ano, a poupança rende 70% disso, que equivale a 2,1% ao ano. Então, se eu fizer um investimento na poupança, ela vai me render em um ano inteiro 2,1%. Então, R$100 em um ano na poupança vai me render R$2,10, tá? É um investimento muito baixo, eu nem falo que é investimento. R$1.000 vão render R$21, R$10.000 vai me dar R$210. Então pensa, você pegar R$10.000, ficar um ano inteiro para ter R$210. É um investimento muito pequeno e a poupança não compensa mais. Mas pensa comigo, não, R$210 com 10 mil é alguma coisa rentável, ok. Mas só que a gente vai entrar num assunto que é um pouco a mais. Quando a gente fala em inflação, a gente está falando em algo que você perde o poder de compra. Como que funciona a inflação? Imagina que você vai ao supermercado com R$100 e você faz uma compra. Se fosse 10 anos atrás, você compraria muito mais produtos do que hoje, não é verdade? E daqui 10 anos, R$100 você vai comprar menos produtos ainda. Então isso é a inflação, é o aumento gradativo dos preços. A inflação, ela corrói o nosso poder de compra. E hoje a nossa inflação está em torno de 2,4%, 2,5% ao ano. Ou seja, se a poupança rende 2,1% ao ano e o aumento dos preços está em 2,4%, 2,5%, então o rendimento da poupança é menor do que o aumento dos preços. Ou seja, não está rendendo.
Vocês conseguem enxergar isso? A poupança, então, é praticamente perda, né? Não é um rendimento, é uma perda. Então, a inflação está maior que a poupança. Por isso que eu sempre bato nessa tecla. Poupança não é investimento. Quando você coloca o seu dinheiro na poupança, você está deixando de ganhar dinheiro. Beleza? Então, a gente já definiu aqui as questões sobre poupança. Agora a gente vai falar em investimentos em renda fixa, que sim, são mais rentáveis, que a gente deve colocar para quem quer investir nessa modalidade. Eu vou vir aqui para o quadro e aí a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Vamos lá. Vamos lá então. Já que eu falei que a poupança não é um bom investimento em renda fixa, eu vou falar para vocês agora quais são os bons investimentos em renda fixa. Eu coloquei aqui no quadro algumas informações, alguns exemplos. Vamos lá. Nós temos a opção de investir no Tesouro. Então, quando a gente investe no Tesouro, nós estamos emprestando dinheiro para o governo. Nós temos também a opção de investir em CDB. CDB é uma modalidade de eu emprestar dinheiro para o banco, assim como a poupança, só que a diferença é a rentabilidade. O CDB é um investimento muito melhor. Então, vamos lá aos exemplos. Eu tenho a opção de investir no Tesouro, só que quando eu vou investir no Tesouro, eu tenho várias opções. Nós temos o IPCA mais 2,71, IPCA mais 4,08, Tesouro Pré. O que significa isso? Eu já falei que a inflação é aquele aumento gradativo dos preços. A inflação também pode ser considerada o IPCA. Então, quando a gente fala IPCA, significa inflação. Então, quando eu investir em IPCA mais 2,71, significa que eu vou investir no preço no valor que a inflação está, mais 2,71%. Então, por exemplo, se a inflação estiver em 2,5% ao ano, vai ser 2,5% mais 2,71%, que vai dar 5,21%, certo? Beleza, eu tenho também outra opção. Eu tenho IPCA mais 4,08. Então, se o IPCA estiver em 2,5% mais 4,08%, a minha rentabilidade vai ser de 6,58% ao ano. Então, eu tenho duas formas de investir no Tesouro que é atrelado ao IPCA, ou seja, a inflação. Esses aqui são só alguns exemplos, existem outros. Mas qual desses dois eu vou escolher? Olha só, se esse aqui vai me dar uma rentabilidade de IPCA mais 2,71 e esse de IPCA mais 4,08, é claro que esse aqui é muito melhor, não é? Se o IPCA estiver em 2,5, vai dar na mesma ali. Então, esse aqui tem uma rentabilidade muito maior. O IPCA, ele é variável, ok? Ele pode estar em 3, 2,5, 2,3, ele é variável. Mas essa taxa aqui vai ser mantida. Então, compensa muito mais eu investir nesse de 4,08, porque ele tem uma rentabilidade melhor. Só que a diferença está aqui, ó. Isso aqui significa o ano que o meu investimento vai vencer. Olha só, se eu investir nesse Tesouro IPCA mais 2,71%, o meu investimento vai vencer no ano de 2026. Agora, se eu investir nesse aqui de baixo, o meu investimento ele vai vencer no ano de 2035. Por que esse aqui, ó, de 2035 tem uma rentabilidade maior? Porque o meu dinheiro vai ficar emprestado para o Tesouro, né, para o governo, por muito mais tempo. Então, eu tenho que ter um prêmio maior, eu tenho que ter uma rentabilidade maior, porque o meu dinheiro vai ficar emprestado com ele mais tempo. Esse aqui não, esse aqui eu vou ficar menos tempo, né? O meu dinheiro vai ficar menos tempo emprestado. Então, ele vai me pagar uma rentabilidade maior. Quanto mais tempo a gente deixa o dinheiro investido, maior tende a ser a rentabilidade. Então, esse aqui é um exemplo de investimento no Tesouro atrelado à inflação, ok? Aqui tem um outro exemplo, que é o Tesouro Pré, né? O Tesouro Pré-fixado. Como que funciona isso aqui? Essa rentabilidade de 6,28, ela já é pré-fixada na hora que eu faço o investimento. Não é igual essa forma que o IPCA pode ir variando. Dessa modalidade, eu já tenho 6,28% ao ano garantido, ok? Então, se eu tiver essa rentabilidade, ao final do ano de 2026, eu vou ter ganhado 6,28% ao ano. Bom, então se a gente for analisar, essa aqui é a melhor opção, não é? Pode ser comparada a essas duas aqui, mas se eu comparar essa e essa que vence em 2026, ó, as duas vencem no mesmo período, o Tesouro Pré-fixado tem uma rentabilidade muito maior. Só que, quem me garante que o IPCA ano que vem não vai aumentar? Então, eu não sei. Quem me garante que daqui 2, 3 anos o IPCA não vai estar maior? Então, a gente tem essas duas modalidades. Você pode investir em um investimento pré-fixado, vai ser exatamente aquilo, ou
tem esse valor que é prefixado, mas tem esse valor aqui, ó, que pode ser um pouco variável, ok? E aí a gente tem essas modalidades. Existem outras, só que para não ficar muito grande, eu não vou falar agora. Se vocês quiserem encontrar essas informações, é só entrar lá no nosso grupo do WhatsApp, no meu perfil lá no Instagram, clica no link que você vai ser redirecionado para o nosso grupo e lá a gente tira várias dúvidas. Vamos lá, vamos falar de CDB agora. O CDB, pessoal, ele é bem parecido com o Tesouro, só que a diferença é a seguinte: no Tesouro eu pego o dinheiro e empresto para o governo. O governo vai me pagar uma rentabilidade, né, uma porcentagem para ficar com o meu dinheiro. O CDB, eu empresto meu dinheiro para o banco. Então o banco vai pegar esse dinheiro, vai trabalhar com ele, vai emprestar para uma empresa e vai me pagar uma porcentagem sobre isso. Vamos lá. Como que funciona a rentabilidade de um CDB? Eu tenho o CDB, que significa Certificado de Depósito Bancário. Eu tenho várias rentabilidades. Por exemplo, 100% do CDI é um tipo de rentabilidade. Ou 130% do CDI, ou 110% do CDI. O que significa então esse CDI? O CDI é um parâmetro que a gente utiliza para medir essas rentabilidades. Então, como que funciona? Todos os bancos, ao final de um dia, eles têm que ter saldo positivo lá na sua conta. Então, se em um determinado banco as pessoas tiraram mais dinheiro do que depositaram, provavelmente ele vai ficar com um saldo negativo, só que o banco não pode ficar com saldo negativo. Então, ele pega dinheiro emprestado de outro banco. Então, eles vão fazendo essa jogada para não ter saldo negativo. Só que, para ele pegar dinheiro emprestado de outro banco, ele tem que pagar uma taxa por isso. Essa taxa é o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, ok? Então, esse CDI, ele serve para balizar os investimentos do CDB. Da mesma maneira que a Selic serve para balizar, né, o investimento na poupança, a gente tem o CDI que serve para dar um parâmetro do CDB. Mas vamos lá. Eu tenho investimentos do CDB que são 100% do CDI, 130% do CDI. E quanto que vale o CDI? O CDI ele é bem parecido com a Selic, tá? Ele fica normalmente 0,1 pontos abaixo da Selic. Então eu fiz uma colinha aqui, ó. Se a Selic está em 3% ao ano, o CDI gira em torno de 2,9% ao ano. Eles são bem parecidos. Então, se eu tiver um rendimento de 100% do CDI, quer dizer que eu estou tendo um rendimento de 2,9% ao ano, porque é 100% desse valor. Se eu tiver um rendimento de 130% do CDI, eu estou tendo um investimento de, deixa eu fazer as contas aqui, R$ 3,77% ao ano. Então, olha só, desse para esse eu já tenho uma rentabilidade muito diferente, de 2,9 para 3,77. E como que eu sei se eu invisto nesse ou nesse? Quando a gente entra lá na nossa corretora, e eu já dei até alguns exemplos no nosso grupo do WhatsApp, a gente tem várias opções. Então, tem bancos que pagam mais, tem bancos que pagam menos, ok? Cabe a nós, investidores, procurar um que pague uma rentabilidade maior. Agora, eu vou chamar a atenção para vocês. Aqui está a poupança que eu falei, que rende 70% lá da Selic, que é próximo ao CDI. Se a gente colocasse que esses dois valores são iguais, ou que, né, a Selic e o CDI são bem próximos, a poupança paga 70% desse valor. Tem CDB que paga 100% desse valor. E tem CDB que paga 130% desse valor. Então, se eu sair da poupança e for para esse CDB, eu vou ganhar 60% a mais de rendimento. Olha que louco isso. 60% a mais e é a mesma segurança, tá? Não é que esse aqui, ó, é inseguro, eu tenho risco de perder. Não, é a mesma segurança. Aqui eu estou emprestando dinheiro para o banco, aqui eu estou emprestando dinheiro para o banco. A única diferença é que esse aqui é mais fácil, tá? Esse aqui é muito mais fácil de fazer, mas você trocaria simplesmente, e nem é tão difícil, tá, investir no CDB, mas 60% a mais, isso aqui em 5, 10, 15, 20 anos, dá uma diferença muito grande, tá bom? Eu vou fazer uma simulação e vou colocar aqui na tela para vocês verem, né, em períodos mais longos, quanto que isso aí geraria de diferença de renda, quanto que eu deixaria de ganhar se eu colocasse na poupança em vez de colocar em um CDI que paga, um CDB que paga 130% do CDI, ok? Então, pessoal, aqui eu tenho vários exemplos de investir em renda fixa.
A partir de agora, nunca mais vocês vão investir na poupança, ok? Só de trocar de tipo de investimento eu já tenho uma rentabilidade muito maior e não tem risco a mais do que a poupança não, beleza? Bom, agora que você já sabe que a poupança não compensa de jeito nenhum e eu expliquei aqui os motivos, comenta aqui embaixo qual tipo de investimento você gostaria de fazer, que você tem mais interesse, que eu já falei que tem a mesma segurança, tá? Inclusive, investimentos no tesouro são mais seguros ainda, porque investimento na poupança, CDB, o risco que você tem é o banco quebrar. Lembra que eu falei que a gente tem 3 pilares? Rentabilidade, segurança e liquidez? Rentabilidade é mínima, é pequena. A liquidez é a maneira com que eu pego o meu investimento e transformo ele em dinheiro. E a segurança que a gente, quem investe em renda fixa, preza mais pela segurança. A segurança de poupança e CDB é a mesma, porque a gente empresta dinheiro para o banco. Mas qual é o risco disso? O risco é o banco quebrar. Então, o risco nessa operação de investir em renda fixa pelo CDB ou por poupança é o banco quebrar. Se eu investir no tesouro, o risco é o país quebrar, é o país inteiro. Então, olha só, é muito mais difícil de um banco só quebrar do que o país inteiro generalizado quebrar. Por isso que investimento no tesouro é o mais seguro que tem. E aí depois a gente tem CDBs, né, que são investimentos aí nos bancos, que tem um risco, nem é tão arriscado assim, a gente não vê bancos quebrando todos os dias. E mesmo se tiver esse risco de falência, de quebrar, nós temos o chamado FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Esse fundo, ele garante, é um seguro que todos os investimentos que você fizer, você tenha garantia. Então, se o banco quebrar, você vai ter garantia nesse investimento. Esse seguro, ele cobre até R$250 mil por CPF. Então, se você investir em um CDB, por exemplo, até R$250 mil, você tem esse seguro, ok? Pessoal, então é isso. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Se vocês têm alguma sugestão para um próximo vídeo, se possível também compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com seus colegas, para que mais pessoas possam aprender a investir em renda fixa, beleza? Tchau!